Fala galera, concurseiro, concurseira, você que está aí se preparando para o concurso da GCM Niterói. Meu nome é Juliana, eu sou investigadora de polícia aqui em Minas Gerais, já fui policial penal também e vim gravar para vocês algumas dicas de direito penal. Antes de iniciarmos nossa aula, eu vou te pedir que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que você possa continuar a receber mais dicas gratuitas. Então, hoje nós vamos ter uma aula de direito penal com questões exclusivas aqui da banca Selecom, para que você possa chegar muito bem preparado lá no dia da prova. Então, bora lá. Questão 1. Essa aqui é uma questão do ano de 2023, tá? Da banca Selecom. Gerard atua na segurança pública e é responsável por selecionar treinamentos para funcionários de várias empresas. Após discutir o conteúdo básico para um curso inaugural de direito penal, conclui que é essencial estabelecer o conceito de crime, entendido corretamente como uma ação típica, ilícita e culpável. Essa concepção é denominada alternativa: letra A, formal; B, simples; C, material; D, analítica. Então, essa aqui é uma questão bem simples aqui da Selecom. Essa questão cobrou que você soubesse basicamente o que é o conceito analítico de crime, que é entender aqui que o conceito analítico de crime, que o crime é o fato típico, ilícito e culpável. Então, bora lá. Vamos trabalhar aqui esses conceitos. Os elementos que compõem o conceito analítico de crime são a tipicidade, que é a ação ou omissão do agente que se enquadra na hipótese prevista em lei; ilicitude, a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico; e a culpabilidade, que é a análise da conduta sob o ponto de vista da reprovação. Então, para um fato ser considerado crime, né, ele tem que ser típico, ilícito e culpável. O que é o fato típico? O fato ele tem que se amoldar à tipicidade formal que está lá no tipo penal, ele tem que se encaixar como uma luva. Alguns fatos eles podem ser repugnantes, podem ser ali, né, imorais, mas às vezes não vai se encaixar como crime. Podem ser punidos lá na esfera civil, na esfera administrativa, mas talvez não vai ser um crime porque não vai se encaixar na tipicidade aqui do tipo penal. Ilicitude. Ilicitude é uma ação contrária à norma, uma atitude ilícita. Existem algumas situações em que pode-se excluir a ilicitude, que são os excludentes de ilicitudes. Quais são? A legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Você praticar uma atitude diante desses excludentes de ilicitude também não vai ser crime, né? Porque para ser o crime, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Se o fato não for ilícito, não vai ser crime. E a culpabilidade aqui é sob o ponto de vista da reprovação e sobre o ponto de vista que se a pessoa é imputável, né, se não há aqui uma exigibilidade de conduta diversa, né, questões que a gente pode trabalhar mais para frente. Então, bora lá, vamos continuar. Questão 2. Selecom 2022. DT praticou crime de furto, tendo se apropriado indevidamente de bicicleta de Turandot. 24 horas depois do delito, devolve a bicicleta à sua proprietária. Nos termos do Código Penal, o caso é de alternativas. Letra A, desistência voluntária. B, ato de vontade despenalizador. C, arrependimento posterior. D, restituição eficaz. Então, aqui é interessante. A questão poderia ter dificultado mais, mas não dificultou. Só trouxe aqui a desistência voluntária e o arrependimento posterior. A desistência voluntária seria se ela não tivesse chegado a consumar ali o furto, né? Mas como ela chegou a consumar o furto aqui, no caso, vai ser considerado aqui o arrependimento posterior. As bancas costumam tentar te fazer confundir arrependimento posterior, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, vamos trabalhar aqui os conceitos. Então, gente, a resposta aqui é arrependimento posterior, tá? Vamos trabalhar aqui os conceitos. Desistência voluntária. O agente desiste antes da consumação, quando ainda tem margem de ação. Arrependimento eficaz. O agente desiste após o término dos atos executórios, mas antes da consumação do crime. Arrependimento posterior. O crime cometido sem violência ou grave ameaça, desde que haja reparação do dano e restituição da coisa. Então, vamos lá. Desistência voluntária. Ele, antes de terminar ali os atos, ele desiste
Então, por exemplo, ali no homicídio, o agente poderia atirar mais na vítima e ele desiste e mesmo podendo prosseguir. Então, é desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Ele já esgotou ali todas as atitudes que ele tinha previsto para cometer o crime, mas ele ali se arrepende e evita a consumação do crime. Igual, por exemplo, ele usou todas as munições que ele tinha disponível, mas ali ele socorre a vítima e a vítima não morre. Ele seria um arrependimento eficaz. O arrependimento posterior, ele vai incidir ali nos crimes sem violência ou grave ameaça. Ele é um instituto bem diferente dos outros. E tem que haver ali uma reparação do dano antes do recebimento da denúncia. Então, fiquem atentos, porque a banca ela gosta de misturar esses três institutos que são bem diferentes entre si. Vamos lá, de novo, a desistência voluntária, a gente desiste antes da consumação do crime, quando ainda tem margem de ação. É o que eu disse, né? Ele vai atirar ali, mas ele dá um tiro e desiste, né? Então, ele não praticou todos os atos que ele tinha disponível. O arrependimento eficaz desiste após os atos executórios, mas antes da consumação. Então, aqui nesse caso, ele tinha 10 munições, usou todas as 10 munições, mas ele se arrependeu, socorreu a vítima e a vítima não morreu. Aí vai ser o arrependimento eficaz. Aqui o arrependimento posterior, o crime sem violência ou grave ameaça, desde que haja reparação do dano ou restituição da coisa antes do recebimento da denúncia. Aqui é o caso da questão, né? Ele furtou a bicicleta, mas depois devolveu antes de haver, né, a denúncia. Então, a resposta da questão anterior foi o arrependimento posterior. Cuidado para não confundir esses institutos, porque as bancas adoram misturar esses institutos. Vamos lá, questão 3. A omissão pode ser geradora de responsabilidade criminal quando o agente omissivo estiver nos termos das exigências do Código Penal na posição de alternativa espectador, garantidor, torcedor, ativador. Essa questão que também é relativamente simples, né? Quer saber quando que a omissão é penalmente relevante. A omissão ela vai ser penalmente relevante, a questão aqui, quando a pessoa estiver na posição de garantidor, quando ela tem aqui a responsabilidade sobre determinada pessoa ou situação, o dever e o poder de evitar aquela situação, tá? Eu trouxe aqui o artigo para a gente trabalhar. O que é garantidor? É a pessoa que tem um dever legal de agir para impedir um resultado danoso. A figura do garantidor surge no crime omissivo impróprio, conhecido também como comissivo por omissão. Questão 4. GW prepara uma apresentação sobre a classificação dos crimes e constata que existe uma verdadeira extensa de tipos e diversas teorias sobre os fatos delituosos. Quando a execução do crime é indelegável, intransferível, sendo considerado personalíssimo, a doutrina chama o crime de alternativa A, crime de mão própria, B, crime próprio, C, especial, D, iminente. Então, aqui, essa questão bastava que você soubesse o conceito aqui de crime de mão própria, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o caso ali do infanticídio, né? A vítima tem que ser a mãe e tem que matar o próprio filho. Não existe aqui uma outra forma de cometer ali o crime de infanticídio. Outro exemplo que a doutrina traz também é o crime de falso testemunho, né? A pessoa não tem como, é um crime que só a própria vítima consegue, só a própria testemunho consegue cometer esse crime, né? O crime de testemunho ou falsa perícia. Então vamos aqui, ó, crime de mão própria é um crime que só pode ser praticado por pessoa específica definida pelo Código Penal, também conhecido como crime de conduta infungível ou de atuação pessoal. Exemplos: crime de mão própria, falso testemunho e falsa perícia. Então aqui uns exemplos, né? O crime de infanticídio, que exige a qualidade da mãe matar o próprio filho, e aqui também o crime de falso testemunho e falsa perícia. Questão 5. A Lei Z estabelece que no período iniciado de janeiro de 2014 e terminado dezembro de 2014, serão considerados crimes determinados fatos para regular situações decorrentes de evento relevante. Nos termos do Código Penal e da doutrina, essa lei considera a alternativa A, parcial, B, temporária, C, previsível, D, variável. Então, aqui a questão ela nem complicou muito, né? Está na cara aqui que é uma lei temporária. A questão poderia ter complicado aqui
trazido alternativas mais difíceis, mas aqui está bem na cara, é a letra B, que é lei temporária. Então, vamos trabalhar aqui. A questão poderia ter trazido a lei excepcional, né, que seria aqui um complicador para fazer a questão. A lei excepcional ela vai ser criada para situações excepcionais, situações extraordinárias, por exemplo, aqui no caso, por exemplo, da pandemia, né, houve legislações específicas para aquela situação que havia uma necessidade de uma legislação bem específica para a situação, e a lei temporária, o exemplo é a lei geral da Copa, né, que tinha data para iniciar e data para finalizar, são questões, foi uma exigência da FIFA, né, que houvesse ali uma legislação específica para vigorar na época da Copa, um exemplo aí de lei temporária. Então, como eu disse, uma lei excepcional, criada para situações excepcionais, que é o exemplo aqui das leis, né, na época da pandemia. A lei temporária, que foi criada por um período determinado e certo, que o exemplo aqui é a lei da Copa. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Outra coisa que vem muito em prova é que aquela lei temporária ou excepcional ela vai vigorar naqueles fatos ocorridos na sua vigência, mesmo que elas já tenham sido revogadas. Se a pessoa cometeu aquele fato sobre o manto daquela lei, ela ainda vai responder, mesmo que a lei já tenha sido revogada pela decorrência do tempo ou por acabar aquela situação excepcional. Vamos lá, questão 6, ano de 2022, Selecom. Frank Kruger foi acusado de ter praticado um crime no ano de 1981. Posteriormente, em 1983, o fato considerado como criminoso deixou de existir, favorecendo Frank. Nos termos do Código Penal e a doutrina aplicável, está caracterizada a denominada alternativas A, ultratividade do crime, B, modificação do crime, C, abolição do crime, D, desconsideração do crime. A questão aqui exigiu que você soubesse, dominasse aqui o conceito de abolício crimes, que é quando um fato deixa de ser crime por lei posterior. O agente que havia cometido aquele crime no passado, ele vai ali ser beneficiado para essa lei mais benéfica. Então vamos lá. É interessante também que vocês saibam, voltando aqui, é interessante também que vocês saibam dois conceitos muito importantes, que é o de abolício crimes, quando a lei nova deixa de considerar como infração o que era anteriormente tido como ilícito penal, e o conceito de continuidade típico-normativa, que ocorre quando o tipo penal é revogado por outra norma e a norma revogadora desloca o caráter criminoso do fato para outro tipo legal recém-criado. Então, assim, o abolício crimes, o crime de fato deixa de existir. Na continuidade típico-normativa, há um deslocamento daquele fato típico para um outro tipo penal. Então, ele não deixa de existir, continua sendo punido o fato. Bora lá. Questão 7. 2023, Banca Selecom. Mickey, Patty, Barney e Vilme organizaram um ato criminoso, que é realizado com sucesso. Posteriormente, todos os meliantes são capturados e julgados e condenados. Nos termos do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado, na medida de sua alternativa. Letra A, reação. B, inserção. C, atividade. D, culpabilidade. Essa questão aqui cobrou, né, o conceito aqui do concurso de pessoas, está lá no artigo 29 do Código Penal, né? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a essas combinadas, na medida da sua culpabilidade. Questão 8. Dono de servidor público e exerce a função de tesoureiro do órgão em que exerce suas funções, administrando valores e realizando pagamentos de diversos fornecedores. Por longo período, desviou dinheiro do órgão público para seu patrimônio particular. Nos termos do Código Penal, nesse caso, fica caracterizado o crime contra a administração pública. Alternativa: A, sonegação. B, peculato. C, extravio. D, exação. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber aqui? Existem vários tipos de peculato. O que é o peculato? Peculato, apropriação. É apropriar-se o funcionário de dinheiro público, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aqui vai ser o peculato apropriação, o peculato desvio. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que se proporciona à qualidade, peculato furto, e peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Então, aqui a questão, ó, Donald é servidor público e exerce a função de tesoureiro, em que exerce as suas funções, administrando valores e realizando o pagamento. Por longo período, ele desviou o dinheiro. Então, aqui, fica claro aqui que ele cometeu o crime de peculato. Essa questão aqui foi até simples, né? Ela não exigiu que você soubesse a modalidade de peculato, mas aqui ele praticou um crime de peculato na modalidade peculato desvio. Se vier uma questão mais complexa, pode ser que te exija saber se é um peculato apropriação, se é um peculato desvio, se é um peculato culposo. Mas para responder essa questão, bastava você saber que se encaixa aqui no crime de peculato. Então, bora lá. Já li para vocês aqui, né? Já li para vocês as modalidades, né? Que é peculato apropriação, peculato desvio, peculato culposo. Vamos lá, questão 9. Miguel, passando por necessidades físicas em decorrência de dificuldades pessoais, resolve subtrair coisa alheia móvel, ameaçando as vítimas com arma de fogo, devidamente municiado. Após o evento, Miguel consegue se evadir do local com um produto ilícito, vindo a ser capturado pela polícia com o auxílio de guardas municipais. Alguns dias depois, nos termos do Código Penal, os fatos descrevem o crime de... Vamos lá, alternativas. Letra A, sequestro. B, extorsão. Roubo. Letra D, furto. Então aqui, gente, o Miguel, passando por necessidades físicas e em decorrentes de dificuldades pessoais, resolve subtrair coisa alheia móvel, ameaçando as vítimas com arma de fogo. Essa questão aqui, ela trouxe aqui, você poderia ficar em dúvida aqui entre o roubo e furto, porque às vezes, né, as pessoas não têm muita noção a diferença entre o roubo e furto. O que é o furto? O furto é subtrair coisa alheia móvel, tá? Não há aqui um emprego de violência ou grave ameaça. No roubo, há aqui necessariamente um emprego de violência ou grave ameaça. Muitos leigos, né, eles conceituam assim, que o roubo é porque tem arma de fogo. Não é verdade. Não, vocês que estudam para concurso, vocês têm que saber essa diferença. O furto é quando não há violência ou grave ameaça, e no roubo é quando há um emprego de violência ou grave ameaça. Muita gente fala assim, furto é quando a pessoa não viu, e o roubo é quando a pessoa viu ou quando teve arma de fogo. A gente tem que ser técnico, a gente que estuda para concurso tem que ser mais técnico, né? Tem que, como disse lá na primeira questão, o fato ele tem que se amoldar ao fato típico. Então, o furto é subtrair coisa alheia móvel. O roubo é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Trouxe os conceitos aqui para a gente trabalhar. Vou colocar na tela aqui. Então, aqui o furto, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vocês podem ver que a pena aqui é uma pena bem menor do que a de roubo, 1 a 4 anos e multa. No roubo, é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, reclusão de 4 a 10 anos. Então, aqui nós temos também duas modalidades. Aqui o roubo, ele pode ser roubo próprio ou roubo impróprio. O roubo próprio, você emprega a violência para subtrair a coisa, a violência ou grave ameaça. Pode ser também um roubo impróprio, que no caso você inicia ele como se fosse um furto, mas para garantir a subtração da coisa, você emprega violência ao final. Aí seria um roubo impróprio. É como se o furto estivesse dentro do roubo, mas com elementos especializantes. Então, assim, são crimes parecidos, porém o roubo necessariamente tem que haver violência ou grave ameaça. Questão 10, aqui do ano de 2023, também da Banca Selecom. Kip foi contratado para eliminar fisicamente Wolf, tendo perpetrado o crime com eficiência. Isso acarretou investigação policial e foi iniciado devido ao processo penal. Nos termos do Código Penal, o homicídio cometido mediante paga é considerado alternativas A,
comum, B, especial, C, qualificado, D, privilegiado. Então, aqui, está falando aqui do homicídio. Nós temos aqui, não existe aqui homicídio especial, essa nomenclatura, então a letra B não tem como ser resposta. A gente tem uma modalidade de homicídio privilegiado, que seria aqui uma causa de diminuição de pena, que não é o que a questão está querendo. Aqui o homicídio qualificado, ele vem especificamente lá no Código Penal com as modalidades e tem uma escala de pena maior. Então, esse homicídio aqui perpetrado mediante paga é um homicídio qualificado. Aqui, ó, homicídio qualificado é no parágrafo 2º lá do artigo 121, né, cometido mediante paga ou promessa, recompensa ou por outro motivo torpe. Questão 11. Também aqui da Selecon de 2023. Step é servidor público e veio a ser acusado de um crime que somente pode ser cometido por funcionário público, tendo sido absolvido posteriormente. Na classificação de crimes, quando ele somente ocorre quando é realizado por determinada categoria de pessoas em relação ao sujeito ativo, o crime é considerado alternativo. A, comum. B, próprio, C, manual, D, artesanal. Então, aqui, essa questão exigiu que você soubesse o conceito aqui de crime próprio, né? Quando o crime é comum, ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Quando é um crime próprio, há uma necessidade de características especiais da pessoa que irá cometer aquele crime. Por exemplo, ali um crime contra a administração pública tem que ser cometido por servidor público. Seria aqui um crime próprio. Então, aqui, o que é crime próprio? É um crime que exige uma condição especial do sujeito. Perdão, gente, vou voltar aqui. É um crime que exige uma condição especial do sujeito ativo para ser cometido. Isso significa que somente quem possui a característica ou qualidade exigida pela lei pode praticá-lo. Os crimes próprios diferenciam dos crimes comuns que podem ser praticados por qualquer pessoa. Como eu disse para vocês, né? Um crime comum ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Um crime próprio ele exige algumas características. Um crime comum, por exemplo, seria um furto, um homicídio, um roubo. Qualquer pessoa pode cometer esse tipo de crime. Aqui seria um crime próprio, seria, por exemplo, um crime contra a administração pública. Uma pessoa que não é um servidor público pode até cometer um crime contra a administração pública, mas apenas em concurso, né? Ele tem que estar junto com alguém que é ali um servidor público. O conceito lá de crimes contra a administração pública ele é amplo, né? Pode ser estagiário, a pessoa ali que está exercendo a função pública até sem remuneração, mas para cometer aquele crime, esse crime próprio, né, um crime contra a administração pública, tem que ter a qualidade ali de servidor público ou funcionário público, conforme as peculiaridades do caso. Então, bora lá, vamos continuar. Mais uma questão 12. Chum foi acusado de cometer crimes descritos em determinada lei da época dos fatos e, por força das provas apresentadas, foi condenado. Posteriormente, surgiu nova lei que não considerou os fatos à época caracterizados como crime. No Código Penal, a lei posterior pode retroagir alternativas A, para endurecer a execução, B, para prejudicar o acusado, C, para beneficiar o réu e D, para majorar as penas. Então, aqui isso também é uma questão bem simples. No geral, não achei as questões dessa lei difíceis, tá? Aqui, bastava você saber que a lei penal, ela vai retroagir em benefício do réu. Então, a lei que promove ali uma abolição de crimes, promove ali uma despenalização, promove ali uma redução de pena, ela sempre vai beneficiar o réu. A lei mais benéfica sempre vai retroagir. Então, a resposta aqui, a letra C, se for para beneficiar o réu, ela pode retroagir. Então, bora lá. Então, aqui, né, a lei posterior pode retroagir para beneficiar o réu. Vamos ler aqui o dispositivo, né? A retroatividade da lei benéfica é um princípio jurídico que permite que as leis mais favoráveis sejam aplicadas aos casos anteriores à sua entrada em vigor. Este princípio é um direito fundamental garantido pelo inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Questão 13. Também da Selecon de 2023, trouxe só questão recente. Xanadu é estudioso das culturas orientais e busca fundamentos para justificar a estrutura repressiva do Estado, resolvendo conflitos que surgem no dia a dia das pessoas. Ele verifica que conflitam duas perspectivas de pensamento quanto à função do direito penal na sociedade. Quando ocorre a tutela dos bens mais importantes e somente atua na esfera penal, e quando estão inócuos os demais ramos do direito. Ocorre a incidência do princípio da
Alternativa, letra A, intervenção mínima, B, abolição penal, C, pena gravosa, D, lei mais correta. Então, aqui também uma questão simples demais, bastava você conhecer aqui o princípio da intervenção mínima, né? A gente sabe que o direito penal ele só vai agir quando outros ramos do direito não forem competentes para agir na situação, né? O princípio da subsidiariedade, última ratio, né? Intervenção mínima, são ali os conceitos ali do direito penal. Então, eu trouxe aqui o princípio da intervenção mínima, mantém conhecido como última ratio, é o princípio do direito penal que estabelece que o direito penal deve ser usado apenas em último caso. Mais uma questãozinha aqui, questão 14 de 2022. Quincas é policial penal e amigo de Wanda, advogado do apenado Martins, o qual cumpre pena privativa de liberdade no mesmo estabelecimento em que trabalha Quincas. Cedendo ao pedido de Wanda, a fim de beneficiar Martins, Quincas pratica indevidamente um ato de ofício. Nesse contexto, é correto afirmar que Quincas praticou o crime de alternativa A, corrupção passiva privilegiada, B, prevaricação, C, advocacia administrativa, D, tráfico de influência. Então, o que é interessante aqui para vocês saberem qual crime ele cometeu é vocês prestarem atenção aqui no enunciado, cedendo a um pedido de Wanda a fim de beneficiar. Ponto-chave aqui para perceber se é aqui. O que poderia confundir aqui é a letra A e B, que está aqui a corrupção passiva privilegiada, e B, a prevaricação. As outras alternativas aqui não tem nada a ver com a questão. Então, a corrupção passiva e a prevaricação. A resposta é a letra A. Por quê? Porque ele realizou ali cedendo a um pedido pessoal. Então, aqui, vocês prestem bastante atenção nos detalhes da questão. Vai ser que a corrupção passiva privilegiada, porque ele cedeu ali a um pedido. Vamos diferenciar aqui a prevaricação e eu trouxe aqui os conceitos para a gente diferenciar. No caso aqui, a corrupção passiva é solicitar ao receber para si ou para o outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Aqui, a corrupção passiva, o servidor público, ele aqui solicita ou recebe, tá? Que é o servidor público que vai solicitar ou receber. Aqui na corrupção passiva privilegiada, ele deixa de praticar um ato de ofício ou infração de dever funcional cedendo ao pedido ou influência da vítima. Então, aqui, na corrupção passiva privilegiada, que seria aqui uma causa de diminuição de pena, né, ele tá praticando ali mas cedendo a um pedido pessoal. Então, aqui vai ser a corrupção passiva privilegiada. A prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ou praticá-lo contra a disposição impressa para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, a diferença aqui é que na prevaricação o próprio agente está satisfazendo o interesse pessoal de ajudar a pessoa. Na corrupção passiva privilegiada, o servidor aqui está cedendo a um pedido. Então, fiquem atentos a essa diferença, porque essas pegadinhas vêm em prova. Na prevaricação, ele está satisfazendo o interesse pessoal, ele quer ajudar. Na corrupção passiva privilegiada, ele está cedendo a um pedido. Então, não confunda. Vamos trabalhar aqui também a diferença. Não confunda a corrupção passiva. Aqui na corrupção passiva, o indivíduo solicita, recebe ou aceita. Na corrupção ativa, o indivíduo oferece. Outra diferença que vem muito pegadinha em prova é a corrupção ativa e passiva. Na corrupção passiva, o servidor ele solicita ou recebe. Na corrupção ativa, é o próprio cidadão ali que oferece ali o dinheiro, né? A corrupção ativa, ela vem do particular, tá? Não confundam, isso aqui é uma pegadinha muito comum, que é confundir corrupção passiva com corrupção ativa e tentar confundir ali a prevaricação com a corrupção passiva privilegiada. Então, é isso que eu programei para trazer para vocês. Eu fiz questão de trazer questões da Banca Selecom, embora eu não goste muito das questões da Selecom, eu acho que são questões bem simples, eu acho que, né, a gente tem outras questões que dá para estudar melhor, tanto que em outras aulas eu trouxe questões um pouco mais complexas para deixar vocês preparados para todos os cenários. Voltar a câmera aqui para mim.
Então, é isso que eu me preparei aqui para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta aqui. Eu trouxe em outras aulas aqui questões mais elaboradas de outras bancas, né? Mas eu vi que vocês queriam fazer questões da banca, mas eu trouxe questões em outras aulas até um nível de dificuldade um pouco maior para que vocês cheguem bem preparados para fazer essa prova. Então, é isso que eu tinha. Um abraço, boa prova para vocês e até mais.